Eu quero explicar para você sobre hipnose e regressão. As pessoas acreditam que as duas coisas são a mesma coisa, e não é. O que se tem que entender é que a hipnose é uma técnica, que possui outras técnicas dentro dela. Entre elas, a hipnoterapia, que é a hipnose terapêutica, com fins terapêuticos, para buscar resolver questões e problemas psicoemocionais, podendo resolver também questões e problemas do aprendizado e potencializar capacidades do desenvolvimento humano. Essa técnica, ela não necessariamente envolve regressão. Você pode, com ela, simplesmente buscar dentro de você os conteúdos causadores do problema, ou que estão gerando o problema, ou desembarcando ou desenvolvendo o problema, e por meio de ações terapêuticas resolver, sem necessariamente envolver regressão. Outra coisa que essa questão envolve é que a hipnose no contexto de hipnoterapia pode ser utilizada também como sugestão hipnótica, no sentido de bons pensamentos, boas emoções, bons sentimentos, para que você potencialize na pessoa as capacidades de resolver os seus problemas e questões psicoemocionais e ao mesmo tempo desenvolver-se como ser humano e melhorar o seu aprendizado. Existe dentro da hipnose também uma técnica chamada hipnoanálise, que é uma técnica da hipnose analítica ou com fins analíticos para analisar os conteúdos da mente de maneira mais profunda. E que, de novo, não precisa haver necessariamente regressão. Você pode, por meio da hipnoanálise, buscar dentro da si ou dentro da pessoa os conteúdos, aquele que busca tanto a hipnoterapia quanto a hipnoanálise, pode buscar dentro de si os conteúdos por meio da hipnose, por meio de um profissional que vai ajudá-lo nesse processo. E esses conteúdos da mente podem ser decifrados, discernidos, entendidos e resolvidos dentro do ser humano na hipnoanálise. Então, tanto a hipnoterapia quanto a hipnoanálise são técnicas da hipnose que não necessariamente envolvem regressão. Regressão é apenas uma outra modalidade ou uma outra maneira de se abordar os conteúdos. Então a pessoa pode utilizar a hipnose, que é uma técnica, tanto no contexto de hipnoterapia, que é uma técnica dentro da hipnose, quanto no contexto de hipnoanálise, que é outra técnica dentro da hipnose, com, digamos assim, uma roupagem ou com uma ação ou com uma atividade, ou com uma proposta, ou com uma maneira de se fazer utilizando a regressão. A regressão ela tem três tipos. Regressão de idade, que é você dentro de si, na sua mente, lembrar-se da idade em que você tinha quando aconteceu o trauma e o problema. E, se necessário, reviver esse momento para ressignificar, portanto, dar um novo significado a tudo o que aconteceu e resolver as questões e problemas que envolvem o desenvolvimento humano, psicoemocional e do aprendizado. Então, nessa regressão, você não vai necessariamente voltar a ser criança, tampouco voltar a ser adolescente ou qualquer outra idade, e muito menos um mito e uma mentira que se divulga de que a pessoa pode ficar preso nessa idade. Sem chance. A pessoa, ao emergir do transe, ela estará lúcida e consciente durante todo o tempo, antes, durante e após o transe hipnótico, para fazer suas atividades normais, sem estar preso a nada de um momento da sua idade ou qualquer coisa. Até porque, se isso fosse verdade, imagine, nós não teríamos a hipnose historicamente considerada em toda a história da humanidade, em todos os lugares do mundo, como segura e terapêutica. A outra forma de regressão envolve a regressão de memória, que tem a ver com você regressar, voltar à memória e à lembrança do momento em que aconteceu determinada coisa. Uma chave que perdeu, um objeto que sumiu, uma senha que não lembra, um conteúdo que você precisa resgatar, uma situação de amnésia que você precisa sair desse loop amnético e juntar o quebra-cabeça das memórias esquecidas. Uma situação em que envolve questões e problemas psicoemocionais com traumas, bloqueios e situações, ou um potencial que você esqueceu que existe dentro de você, que você precisa trazer de volta e manifestar, ou ainda resgatar a capacidade do aprendizado e das suas memórias que você sempre foi bom e que você perdeu depois de um tempo, ou que você não sabe que tem. E assim, por meio da regressão de memória, você é possível trazer de volta as memórias da sua mente e curar-se. Uma outra, ou potencializar-se. Uma outra tipo de regressão, há quem diga sobre regressão de vidas passadas. Esse é um tema muito complicado de se tratar e muito mais complicado de se tratar num vídeo. Mas eu posso dizer para você uma coisa.
Se a pessoa volta a vidas passadas, ou se a pessoa apenas vive uma experiência na mente dela, em que é uma experiência, digamos assim, subjetiva, uma experiência simbólica do que aconteceu, tanto faz. Imagine que uma pessoa, durante a experiência de hipnoterapia ou de hipnoanálise, mas no contexto de regressão, ela possa lembrar-se de ela ser, por exemplo, uma mulher negra que está sendo chicoteada e estuprada pelo senhor de escravos. Sendo ela, nesse momento em que ela faz essa hipnose, uma pessoa branca. Tanto faz se essa memória ela é uma memória de uma vida passada, em que isso de fato possa ter acontecido e que ficou registrado na memória dessa moça branca nessa vida, porventura, ou se é apenas um símbolo do senhor de escravos representando o pai dela e ela, a escrava, representando a filha, submissa, portanto, a esse senhor e, portanto, apanhando e sendo abusada, inclusive sexualmente. Tanto faz se é uma vida passada ou se é um símbolo que a memória está usando para ela enfrentar uma coisa extremamente dolorosa que ela não poderia enfrentar se ela enfrentasse isso como sendo uma realidade. E que a mente, usando um símbolo, representa isso na mente dela para que ela possa encarar esse problema e resolver esse problema. Para mim, tanto faz se existem vidas passadas ou não nesse contexto terapêutico. O importante para mim é que a pessoa visite suas questões e problemas psicoemocionais na sua mente, seja como uma vida na sua existência, podendo ser ela inclusive passada se for o caso, ou, e caso exista, né, ou uma vida presente apenas com símbolos que mascaram uma dor muito grande que a pessoa precisa enfrentar e resolver. Então é importante, resumindo, que você entenda algumas coisas. Número 1. Hipnose é uma técnica de estudos científicos da mente, que compõe uma outra técnica, hipnoterapia, que é uma hipnose terapêutica, hipnoanálise, a hipnose analítica, que busca os conteúdos profundos da mente para poder tratar na causa, na gênese, na origem, o evento causador inicial, e que também pode ser utilizada com ou sem regressão. E essa regressão, caso seja feita, será envolvendo possibilidade de 3 assuntos: regressão de idade, regressão de memória e, se é que existe, regressão de vida passada. E se não existe, essa regressão será apenas de símbolos dentro da própria pessoa, na sua própria existência, e que ela resolverá o seu problema de qualquer maneira. Então, sem nenhuma preocupação, você pode buscar a hipnose para ajudar você. Não se preocupe a esses termos. Não se preocupe, não caia nessas crenças, nessas fantasias, nesses medos de que vai fazer uma regressão, vai voltar no tempo, vai voltar na existência, vai ficar preso lá. Você não tem ninguém que volte no tempo físico real, porque a física é essa que existe que nós percebemos. Ou aquelas que estão em maneira subatômica que não percebemos, mas que podemos aferir com instrumentos até onde a ciência alcança. E no que se diz respeito a voltar na mente, estamos falando apenas de lembranças, apenas de memórias, apenas de pensamentos, emoções, sentimentos, vivências e revivências que você irá visitar para significar o que aconteceu e ressignificar, dar um novo significado para acontecimentos dolorosos, traumáticos e problemáticos que atrapalham hoje a sua vida. Se você quer passar por qualquer um desses processos junto comigo para ajudar você a resolver essas questões dentro de si, potencializar seus recursos, melhorar o seu aprendizado, essa é a minha área. Eu trabalho com desenvolvimento humano, psicoemocional e aprendizado. Até já, darcosouza.com é o meu site.